Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu venho aqui apresentar um conjunto de vídeos sobre QGIS e aprendizado de máquina. Neste momento, introdução e preparação. Então será uma série de vídeos em que eu irei falar um pouco e demonstrar do que se trata aprendizado de máquina no contexto de QGIS. Evidentemente, aprendizado de máquina faz parte da inteligência artificial, é um subconjunto da inteligência artificial e envolve um campo bem amplo de estudo. Aqui eu vou mostrar só algumas coisas, vou demonstrando a vocês com o uso do QGIS, de plugins do QGIS. Evidentemente, algumas coisas serão necessárias para que seja possível seguir esses vídeos. Caso, por exemplo, você não tenha a imagem de satélite disponível, eu vou propor, por exemplo, a instalação no QGIS do plugin Semi-Automatic Classification, em que você, se quiser realmente praticar, você terá que fazer um cadastro no site do governo americano dos Estados Unidos, ERS. Eu vou mostrar isso detalhadamente, bem como questões de caso de falha, o que fazer. Tentei instalar o plugin, mas o plugin não está aparecendo, ou simplesmente há um aviso de erro, um aviso de falha, aliás. E eu vou mostrar tudo isso, principalmente neste primeiro vídeo. Nos demais, eu vou me focar mais em subconjuntos do aprendizado de máquina. Então vamos começar agora. Eu sou o instrutor João Batista Firmino Júnior. Lembrando sempre que o detalhamento disto aqui, o aprofundamento de algumas coisas daqui, não de aprendizado de máquina, mas sobre trabalhar com imagem de satélite, você verá apenas no curso mesmo o método QGIS profissional, o MQP, o nosso método QGIS profissional, e inclusive está havendo uma promoção em que você paga bem menos em relação ao valor completo. Então vamos aqui. Na prática, tudo envolve criar as condições necessárias, ou seja, em se tratando de aprendizado de máquina, tudo envolve criar as condições necessárias para que os dados sejam entendidos ou lidos por um algoritmo, que é um conjunto de instruções, permitindo a geração de um modelo. Esse modelo é o que vai dar as instruções para cada caso que você queira predizer, descrever ou criar um aconselhamento, uma recomendação, a máquina recomendar ao usuário a fazer algo, por exemplo. Isso numa situação mais complexa. Mas permite a geração de um modelo através do qual o sistema irá predizer, classificando ou estimando valores, algo. Então, é sempre através de uma generalização, isso aqui. O modelo permite, através de um conjunto de, por exemplo, equações lineares, fazer com que o sistema descreva uma situação, prediga uma situação ou recomende algo. Há toda uma matemática por trás disso, do qual não poderemos nos aprofundar aqui. As aplicações. Em geoprocessamento, trabalha-se muitas vezes com imagens de satélite para mapas de uso e ocupação da Terra. Então, por exemplo, se você tem ou não tem dados de treinamento, ou seja, amostras do solo da Terra, amostras no sentido de você já saber que aquilo ali é um corpo líquido, há um lago, um rio, com determinada profundidade, com a quantidade de terra misturada ou não. Enfim, se você possui dados de treino para que esse modelo seja construído, ou se você não possui, precisa rotular, ou seja, ter um conjunto de especificações ou de classes que o algoritmo forneça sem dados de teste para testar, sem dados de treino que sejam testados depois, né? Mas também é possível obter rótulos para amostras de pontos. Ou seja, em geoprocessamento trabalha-se muitas vezes com imagens de satélite para mapas de uso e ocupação da Terra, como eu falei, mas também é possível obter rótulos para amostras vetoriais.
rótulos ou classes que seguem determinadas regras. Por exemplo, x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, alguma coisa assim. Já seria uma classe específica. E tudo numa sucessão. Mas eu vou mostrar alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Evidentemente, eu não estou abordando a matemática por trás, nem estou me aprofundando em aprendizado de máquina. Mas quero mostrar a vocês uma aplicação prática do aprendizado de máquina no geoprocessamento através do QGIS. Então, aqui, por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui eu utilizei um plugin que eu vou mostrar na prática nos próximos vídeos. Um plugin que permitiu a criação desses rótulos, valor maior 42 metros e valor, por exemplo, valor maior 42 metros e valor maior 47 metros. Valor menor ou igual a 42 metros e menor ou igual a 29 metros, com o i comercial, por exemplo. Então, toda essa rotulação que vem sem amostras prévias, ou seja, sem supervisão, dados sem uma classificação supervisionada, e conseguir gerar aqui são 7 classes, através de uma técnica chamada caminhos. Então, há toda uma prática com clusterização, que é aquele agrupamento de... Você, por exemplo, utiliza o algoritmo para definir um número de classes. Aqui eu defini previamente. E esse número de classes, ele simplesmente depende da distância entre cada ponto de um mesmo grupo e entre o ponto de um grupo e o ponto de outro grupo. Então, por exemplo, aqui dentro tem 2 pontos. O grupo fica mais denso ou mais esparso. E tem a distância do grupo em si para outros grupos. Há algoritmos como o caminhos, conforme eu falei, e há também um DBScan, que não precisa você inserir número de classes antes. Há métodos para cálculo da distância entre um ponto e outro. Os plugins que eu consegui para o QGIS tem os métodos de distância euclidiana e de Manhattan. Isso é mais da área estatística, o detalhamento disso, mas, por exemplo, a euclidiana foi a que eu utilizei aqui, a distância euclidiana. Não achei uma opção geodésica ou qualquer coisa do tipo, só as opções que o plugin fornecia. Mas o que importa, o que vai importar realmente, você insere quantas classes quer, no caso do caminhos. Dependendo do caso, pode haver outros critérios de entrada de dados, além dos pontos, e ele retorna essas classes baseado num campo do cluster. Aliás, no value. Como é que isso aqui foi feito, por exemplo? Esse value foi gerado através de uma ferramenta nativa do QGIS, em que eu simplesmente peguei uma imagem raster, SRTM, e converti em pontos com os valores de altitude. Utilizei esses valores de altitude, mais a escolha de 8 classes, de 0 a 7, portanto 8. E no caso foram obtidos esses clusters e colorizados. Houve a colorização de cada um deles. Então todos os clusters que se enquadram nessas regras, maior, menor, igual e assim por diante, são 7. Ou então são 0 e assim por diante. E daí você já obtém esse agrupamento. Há outra forma também, que é a de hierarquização, ou uma generalização, em que, por exemplo, ao invés de grupos diferentes, de juntos, um separado do outro, um grupo separado do outro, um grupo fica dentro do outro. Isso a gente vai vendo melhor nos próximos vídeos, mas aqui eu estou apresentando um pouco do panorama, para que você possa ter um embasamento mínimo, para a gente não ficar só apertando o botão. Já na parte de uso e ocupação da terra,
na parte de uso e ocupação da Terra, temos algo feito com imagem de satélite. E no caso do plugin Neural Networks, o plugin exige que você insira dados de treinamento. E para obter esses dados de treinamento, eu tive que recorrer ao plugin ZSACA. Essa questão dos plugins eu vou mostrar no slide mais na frente. Mas, por exemplo, o primeiro exemplo com vetores de geometria pontual que vimos há pouco, rotulou os pontos sem supervisão, ou seja, sem amostras. Não houve a presença de uma amostra prévia. Ele simplesmente o sistema foi vendo por similaridade a partir do algoritmo. O segundo exemplo, com raster, realizou uma classificação supervisionada, ou seja, quando foi feito, um arquivo TIFF de treino foi incluído, além do original. Então, o Neural Networks vai pedir um TIFF original e o de treino. Lembrando sempre que quando a gente for trabalhar, em um dos próximos vídeos, é preciso verificar se o número de linhas e colunas dos rastros, dos pixels, aliás, de cada pixel, são rastros, então há linhas e as colunas, tem que ser os mesmos, tanto para o do TIFF original como para o de treino. Os plugins que vamos utilizar. No mínimo, um plugin para rotular vetores com base em algum valor de coluna. No caso, utilizei aquele valor, o values, que é de altitude. Poderia ser outra característica. É interessante, caso você não já tenha uma imagem de satélite, até do seu trabalho, alguma coisa do tipo, uma conta nesse link aqui. Então é necessário uma conta e o plugin SCP Semi-Automatic Classification, ou outra fonte para conseguir dados de imagem de satélite. O plugin ZSACA, se não me engano, até um vídeo anterior meu em que eu falei desse plugin, e o plugin Neural Networks. O que será necessário afinal? Se seu sistema operacional for o Windows, caso esse plugin não funcione, algum plugin não funcione, leia o texto de aviso, como esse aqui, aviso de erro, e tente instalar via shell, ou seja, o shell é essa tela aqui. No meu caso, pelo meu método de instalação, que é mais recente, é o shell do OSGel for Windows, for W. Isso depende do método de instalação, pode ser do GRAS, se for outro método mais antigo de instalação. Que venha da sua instalação, não confundir com o prompt padrão, que é aquele prompt padrão que você acessa e trabalha. E é interessante que você entre como administrador, com função de administrador, para evitar que ele não aceite, não funcione. Se supõe que, para ter o QGIS, ele já se baseia no Python, na versão Python, que está uma linguagem de programação que já está junto com o QGIS. E se você não tiver o pip, que é uma ferramenta ligada ao Python, se realmente necessário em caso de falha, você pode ver como instalar através do Stack Overflow. Com o pip, por exemplo, no meu caso, quando eu fui instalar o Neural Networks, ele disse que faltou esse pacote, PyQtgraph. Então, eu simplesmente abri essa tela em administrador OSGel for W, você pode pesquisar e dá para achar, e digitei pip install PyGTgraph. Ele instalou e entrou. Funcionou. Pode ser que outro pacote não tenha. O problema seja com outro pacote que não seja o PyQtgraph. A mesma coisa com o ZSACA. A mesma coisa com o SCP. A mesma coisa com algum dos plugins que trabalha com caminhos. Você sempre pode ir resolvendo aqui. Impossível carregar complemento LNNS e NNS. Devido a... Então, ficar de olho nisso aqui, nesse aviso. Ver o que está entre aspas simples. E instalar. Evidentemente, eu ainda precisei instalar pegando do repositório. Então, por exemplo, aqui sobre os dados e o QGIS. Eu precisei vir aqui, buscar no repositório nesse link,
plugins.qgis.org/plugins/INNS, que é o Neural Network MLP Classify. Peguei o download mais recente em zip. Em seguida eu vim aqui ao QGIS, complementos, gerenciar e instalar complementos, já com a instalação do pacote Python que estava faltando. Ao invés de instalar por aqui, nesse caso específico, você pode testar em caso de falha, você pode instalar a partir do zip. Clica nesses 3 pontinhos, instalar a partir do zip, clica nesses 3 pontinhos, coloca aqui instalar complemento. Quando eu fiz isso, finalmente apareceu aqui, Neural Networks. Vamos trabalhar, nesse caso aqui, lembrando bem, eu não estou utilizando a versão QGIS mais recente. Eu estou utilizando uma versão 3.16.10 Hanover. Mas você pode utilizar a versão mais recente, não tem problema, não vejo problema nisso. Então, basicamente, vamos trabalhar neste ambiente aqui, os dados. Que dados serão utilizados? Por exemplo, vamos esperar abrir. Tem esses pontos de altitude que eu gerei a partir de uma imagem de satélite que eu tinha. Mas para gerar todas essas coisas aqui, exceto esse interpolado, que foi uma transformação de vetor para raster que eu fiz, eu ainda vou ver se vai constar ou não nas próximas aulas. Mas o restante, eu me basei também no SCP. Eu vim aqui, download produtos. Eu gosto de usar o SCP, mas há outras formas de se obter imagens de satélite com o QGIS. Download produtos, login data. Então aqui eu utilizei só esse primeiro aqui, porque esse segundo não estava entrando quando eu vi recentemente. Só esse do Landsat. Foi a search. Abri isso aqui, OSM. E já aparece o setor do mapa que eu quis. Então, basicamente é isso. Já com o ZSACA, eu fiz o seguinte. Eu vim aqui, ZSACA, com a instalação dando certo já, porque em caso de falha, é como eu expliquei há pouco. Classification Docker. Então, por exemplo, para eu gerar classe para treino, eu procurei o original, os vetores com as altitudes, escolhi Value, que são as altitudes em metro. E aqui, nessa rodinha aqui, eu posso escolher Gaussian Mixture Model, Random Forest, Support Vector Martinez, o conhecido SVM, e o K-Nearest Neighbors. E depois fiz a classificação. Uma lembrança que é necessário trazer aqui é que para você trabalhar, planeje também a questão do quanto de esforço o seu computador vai fazer. Porque dependendo do caso pode demorar muito ou até mesmo você perder o projeto. No caso aqui eu tive que escolher arquivos que estivessem de tal forma que não demorassem demais o processamento e que não quebrassem o projeto. Então aqui vou mostrar só um pouco antes de iniciarmos. Tem o Cluster Points e o Cluster Map. Esse aqui é o não supervisionado. É a classificação não supervisionada. Ele gera classes sem amostras de entrada. Então, clustering métodos tem esses dois tipos, hierarchical e o caminhos. Aqui no caminhos, por exemplo, eu coloquei aquele de pontos, escolho uma das colunas da tabela de atributos, clico aqui e vou fazendo. Esse outro aqui, clustering, cluster points do cluster, eu tenho que escolher, por exemplo, número de clusters definidos.
Eu tenho que escolher no mínimo 2, no máximo 999, o valor padrão são 2. Mas depende da natureza da sua realidade, do seu trabalho, do que você precisa, evidentemente. Isso aqui vai ser mostrado mais detalhadamente no próximo vídeo. E o Neural Networks, em que veja que ele aqui dá uma descrição em inglês. A imagem, ele gera, você envia uma imagem original, baseado na imagem original, através do ZSACA, produz a imagem de treinamento, e ao final de tudo, isso eu vou explicar mais detalhadamente daqui a 2 vídeos, mais na frente, ele gera um arquivo de plotagem, em que você vê, por exemplo, um gráfico, é um gráfico em PNG. E o output file, que é a predição mesmo, que sai aqui em TIFF. O primeiro em PNG e o segundo em TIFF. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam aqui nos próximos vídeos. Lembrando sempre que tem um curso Método QGIS Profissional, que fala mais apropriadamente, por exemplo, do SCP, Semi Automatic Plugin. E está em promoção. O curso está em promoção. Ele aborda, são muitas aulas, vários módulos de aulas. Ele aborda muita coisa aqui, inclusive até mesmo questões de redes. Análise de redes, por exemplo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem o like aqui. Não esqueçam de dar o like se tiverem gostado, se foi útil para vocês. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau.